bem-vindos a mais um episódio do Legalmente Cast, o podcast da UAB Bauru. Eu sou a Júlia Herrera e ao meu lado, me acompanhando, meu querido professor Thiago Munaro. Olá, Júlia, boa tarde. Muito feliz de estar contigo novamente para um programa especialíssimo que promete. A gente estava até conversando um pouco antes, a segunda vez que o Legalmente Cast recebe, um deputado estadual aqui de São Paulo, e é um orgulho, um prestígio para nós entrevistarmos, quem está à frente nos representando. Exatamente, na linha de frente do Poder Legislativo. E hoje vou fazer a apresentação da nossa convidada, a deputada estadual Marina Elô, que ela é deputada estadual por São Paulo. Ela é formada em administração pela FGV e uma das vozes que tem provocado o debate público brasileiro e um olhar voltado para temas que muitas vezes aparecem apenas no discurso, como infância, educação, mulheres, democracia, juventude e responsabilidade coletiva. Marina, é um prazer ter você no nosso podcast. Prazer é todo meu, muito obrigada por me receber aqui, é um prazer estar em Bauru. Maravilha, bem-vinda, Marina. E ao lado da Marina, nós temos também a grata satisfação de receber o doutor Edilson Marciano, que é advogado aqui em Bauru, da nossa OAB, da nossa subseção, mas o Edilson também é um militante e ativista político há mais de 24 anos, construindo uma trajetória voltada à participação política democrática, articulação comunitária e desenvolvimento de políticas públicas. Edilson, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui no Legalmente Cast. Alegria toda minha, fico muito feliz de estar tendo a oportunidade aqui de estar dialogando com vocês. Eu acho que o primeiro ponto aqui, eu preciso entender como eu vou te chamar, né? Se é de Thiago, se é de doutor Thiago ou se é de professor Thiago, né? Porque o Thiago foi meu professor, na pós-graduação na IT. Foi um amigo, da faculdade, a gente inclusive disputou um contra o outro a eleição do centro acadêmico. Verdade. E esse é o Thiago, E tem o doutor Thiago, porque também nós trabalhamos no mesmo escritório, O Thiago, como advogado mais experiente, ele era responsável pela correção das peças lá de centenas de advogados, Corrigir a peça dos advogados do Brasil inteiro. Então, doutor Thiago ou Thiago, vou variar aqui só isso. Thiago. Que é o que a gente faz sempre, fala que é um bate-papo informal, Então, Marina, Edilson, Thiago, Júlia, e a gente segue. Mas obrigado pela deferência. Mas eu tenho que dizer, disputamos centro acadêmico, Mas foi você que ganhou, correto? Não, ganhei 2 anos depois, mas ganhei. E, Marina, primeiro eu vou estender a pergunta a você. A gente sempre faz essa pergunta aos nossos convidados. Ela é uma pergunta informal e pra gente e nossos ouvintes te conhecerem um pouco melhor. Quem é Marina por Marina? Júlia, sou a Marina, mãe do Martim e da Lara, casada com o Felipe. Temos o Juca de cachorro. Eu sou uma apaixonada por pensar como a gente pode construir junto comunidades, como a gente pode melhorar a nossa sociedade, como a gente pode atuar para que a gente tenha uma vida melhor em conjunto. E essa paixão me levou por muitos lugares e muitas trajetórias. Gosto muito de pensar como a gente integra o cuidado com o meio ambiente com o cuidado da vida. Não tem como a gente pensar no cuidado das pessoas sem a gente pensar em água, na qualidade do ar, na comida que a gente come. Sou Marina que gosta de ler, e eu amo ler de tudo, mas que não consegue ver séries. Entre fazer tudo que precisa fazer, alguma coisa cai do caminhão, então eu nunca tô atualizada nas séries nem nos filmes. Gosto de banho bem quente e adoro comer tudo que tem para comer. Somos parecidos nessa parte. E em muitas outras também. Edilson, e quem é, para o nosso ouvinte lhe conhecer melhor, Edilson por Edilson? Bom, eu sou Edilson Marciano, filho do Benedito, filho da Ana Dias, casado com a Giovana, pai da Bia, padrasto da Elis. O Edilson é um advogado,
mas ativista político, principalmente. Hoje eu sou mais ativista político do que advogado. Tenho isso como grande meta na minha vida, realmente, a participação ativa da política. Acredito que somente através da política a gente vai conseguir fazer as transformações sociais. E tem um ditado, não lembro se é do Confúcio ou se é do Sêneca, mas que diz que não são as ervas daninhas que matam a lavoura, mas sim a negligência do lavrador. Então, nós, como parte dessa sociedade, nós temos dever e obrigação de participar ativamente da política, e o Edilson é essa pessoa, que é muito político, mas também muito torcedor do Noroeste. Perfeito. E o nosso primeiro bloco, não é, Júlia, do programa, ele pretende abordar exatamente a importância da participação do jovem na política. E a partir, claro, de um resultado de muito sucesso da Marina, não é? Que com 31 anos, e com 31 anos a gente ainda é muito jovem, sim, foi eleita ainda na última legislatura deputada estadual. E aí, Marina, conta pra gente por que, né, uma mulher jovem, antes foi candidata a vereadora também, tão jovem, toma uma decisão tão difícil, talvez. Não é fácil tomar uma decisão. Serei candidato a vereador, serei candidato a deputado estadual. O que te levou a tomar essa decisão? E até eu queria só fazer um parênteses. Eu, estudando um pouco da sua história, vi que você era do setor privado, trabalhou por anos numa grande empresa. E o que te motivou, né, a deixar uma construção de uma carreira já consolidada dentro dessa empresa e se dedicar às políticas públicas? A certeza que a política é muito importante. Ela é a melhor tecnologia que a humanidade criou para mediar as diferenças que são legítimas. É legítimo que a gente pense diferente. Acho que a gente está numa época tão polarizada que a gente acha que o diferente, o outro é um horror, mas na verdade não é. Faz parte de quem somos pensarmos, vermos o mundo de formas diferentes. Só que a política tinha que ser esse espaço entre que a gente media as diferenças e constrói soluções. Pensem como eu negocio. Eu não concordo com isso com você, mas a gente pode concordar nesse outro ponto. A gente não concorda em relação a esse tema de mulheres, mas a gente concorda no combate à violência. Vamos avançar nisso e construir pontos de negociação para transformar a sociedade. E eu sempre gostei desse espaço. Eu sou formada em administração pública, trabalhei muitas vezes no terceiro setor, gostava de pensar como melhorar a sociedade. Eu trabalhava na Natura, que é uma empresa incrível, eu amava trabalhar lá, mas olhando ali em 2013 as grandes manifestações, a gente tinha uma certeza que a política estava muito ruim. Mas para mim o problema não era a política, eram os políticos que estavam lá. E daí eu tomei essa ideia, essa coragem de falar, a gente pode ter uma política melhor. Decidi ser candidata, eu ouvi de todo mundo que eu tava muito louca. Meus pais falaram que eu perdi a noção, imagina, abandonar uma carreira Não de tem sucesso. políticos na família. Eu nem conhecia nenhuma pessoa que já tivesse sido candidata, nem eleita. Eu não conhecia ninguém que já tivesse sido candidata, não era desse mundo. São Paulo, assim, cidades menores, às vezes você tem necessariamente conhecer alguém. Mas em São Paulo, eu nem conhecia ninguém. Eu vi de todo mundo que eu tava muito louca, que não ia dar certo. E daí eu fui entrando em grupos, informações, como ser política, como que faz, e decidi ser candidata por essa certeza que a gente podia ter uma política melhor. E foi uma trajetória até chegar aqui, né? Na primeira eleição eu não fui eleita. E aqui eu acho que tem duas coisas para os jovens, né? Você me perguntou de ser jovem. A primeira é essa força que tem o jovem quando ele acredita em alguma coisa, que ele quer atuar nessa coisa. E para mim essa força da juventude foi muito importante para eu ter desafiado todo mundo ao meu redor falando que não ia dar certo, desafiado o status quo, desafiado a segurança de uma carreira e falado, eu vou tentar entrar na política para mudar. Então essa força do jovem a gente precisa valorizar muito na sociedade e eu tento sempre, agora que eu já não sou mais jovem, ter essa clareza de como a gente apoia os jovens ao nosso redor. Mas a segunda coisa é que na época que eu fui candidata a vereadora, eu tinha 28 anos, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Era a minha primeira eleição e era a primeira eleição do partido. Eu tinha acabado de me filiar à Rede de Sustentabilidade, então ninguém sabia o que estava fazendo. Que era um partido recém-criado naquela ocasião. Era novo para todo mundo. E com o que eu sei hoje de política, eu tenho certeza que era impossível ser eleita.
Hoje eu sei fazer cálculo de quociente eleitoral, sei olhar uma chapa, sei quanto custa. Você fala, bom, uma chapa com só 18 candidatos, podia ter 85, podia ter 55 candidatos. Sem ninguém nunca tinha tido voto, sem nenhum real, sem tempo de televisão, era impossível fazer quociente E eleitoral. ainda assim, você teve quantos votos nessa primeira eleição? Eu tive 16.212. Que são muitos Muitos. votos, ainda que não tenha sido eleita. E eles vieram da onde, prioritariamente, Marina? Mas isso que eu ia... Exatamente isso que eu ia falar. Eu não sabia que era impossível ser eleita. E daí eu trabalhei loucamente, eu fiz, eu pensei, eu me dediquei, eu construí, eu trabalhei, fiquei na rua contando uma história que eu tinha certeza que eu ia ser eleita. E acho que esses votos vieram nesse trabalho incansável, da promessa de uma renovação que a gente trazia e da certeza que eu tinha que a gente podia ter uma política diferente. E o que aconteceu é que de fato não dava, eu não fui eleita, mas se eu soubesse hoje fazer esse cálculo na época, eu não teria sido candidata. E às vezes a gente não saber cria os caminhos para que a gente possa construir as possibilidades. Então, você não precisa ser jovem e saber de tudo, você precisa ser jovem e ter coragem de seguir os seus caminhos e seus vontades. Maravilha. E o doutor também foi candidato a deputado estadual, correto? Sim, sim. Nós vivemos a advocacia, observamos diariamente as justiças e injustiças. Também eu queria entender o que motivou o doutor, que também foi muito jovem candidato. Quais foram os caminhos adotados para sair do âmbito privado e também para o âmbito público? Eu não fui tão jovem assim candidato, porque eu comecei na política com 15 anos, então eu demorei muito tempo para poder amadurecer esse processo de ser candidato. Mas eu acho que da mesma forma... Sem família política também, né, Sem Edilson? família política, né? Acho que ninguém da minha família teve mandato, mas todos gostavam muito de política, então sempre foi um assunto que foi discutido na minha família. Então a gente sempre brigou no almoço de família por política. E eu fico chocado, né? Acho que a gente conversa muito, eu e a Marina, sobre essa necessidade de a gente ter mais diálogo. Porque para mim é uma forma natural. Sabe, na minha família a gente briga por causa de política e depois a gente almoça juntos. E eu acho que a gente precisa voltar a ter esse tipo de habilidade. E depois de tantos anos participando do ativismo político, nos bastidores, na vida partidária, eu senti a necessidade de ser candidato. Porque eu entendi que todas as políticas públicas que eu defendia, a gente precisava ter uma representatividade. E é justamente essa representatividade que faz eu estar junto com a Marina. Porque a Marina, ela tem essa característica de ser uma mulher que ela é muito aberta às diferenças. Então, ela muitas vezes, ela prefere ter esse contraditório para que ela avance, e ela me trouxe essa maturidade de entender o quanto que é importante a gente dialogar com as pessoas que pensam diferente. Então, essa candidatura, ela não foi tão jovem, mas ela carregava toda essa história do jovem Edilson que começou na política com 15 anos. Marina, fazendo uma reflexão com a sua primeira fala e agora com o que o Edilson nos traz, é muito importante porque você, de forma muito natural, e o Edilson também, você retratou que a sua primeira candidatura, ela foi uma candidatura subversiva e irresponsável do ponto de vista da estruturação de uma sonhadora, né? De uma jovem sonhadora. Mas aí vem a segunda eleição, mais difícil ainda, porque é uma eleição em nível estadual, você é então eleito. Conta, não só para nós, mas para todo mundo que nos ouve e que pensa em ser político, que pensa em ser candidato, ou que sendo uma pessoa boa não quer desistir da política, qual foi a sensação de ganhar a eleição? Conta esse momento para nós. E como foi chegar na Assembleia Legislativa de São Paulo? Foi uma alegria muito grande, né? Muito trabalho, muita dedicação. Mas a sensação que eu tive da minha primeira eleição
não foi nem euforia, foi tipo um alívio. Tipo, agora a gente vai ter que e uma senso de responsabilidade. Então eu fiquei feliz, mas tipo, agora eu vou precisar fazer tudo isso que eu tô prometendo para as pessoas. Agora eu tenho a responsabilidade de ocupar um dos espaços mais importantes que a gente tem no nosso estado, de trazer, então, para uma casa legislativa que discute leis que impactam 47 milhões de pessoas, que discute orçamento de 380 bilhões de reais, uma seriedade que eu acreditava. Então eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei com muito senso, assim, de responsabilidade, de agora eu tenho muita coisa para fazer, e comecei a me dedicar imediatamente a como construir esse mandato, e foi incrível, mas no meu segundo ano de mandato, né, ainda no meu primeiro, porque a gente tomava posse em março, a gente veio a pandemia, e foi um desafio muito grande de como, né, conseguir ampliar e manter esse espaço de articulação, de escuta, de relacionamento com o governo, ao mesmo tempo em que a gente estava na pandemia. E a gente conseguiu fazer coisas muito legais, a gente mobilizou uma rede de psicólogos para atender os servidores da saúde, a gente fez muitas coisas. E o que mais me dá prazer na política é saber que demora muito pra gente conseguir mexer o ponteiro. Precisa de muita negociação, precisa de muito trabalho, precisa de muito vai e vem, precisa de tempo da política. Mas quando a gente consegue mexer um pouquinho o ponteiro, a gente impacta a vida de milhões de pessoas, pode fazer muita transformação. E isso sempre foi, pra mim, o que é mais recompensador nesse processo. E Marina, eu tenho uma pergunta direcionada ao fator mulher. A gente sabe que as mulheres na política, ela é um assunto contemporâneo, muito em razão porque nós adquirimos, né, o direito ao voto com muitas ressalvas em 1932, então a gente está falando aí de menos de 100 anos. No nosso Estatuto da Mulher Casada, em 62, o direito real mesmo a votar. E a gente percebe que ainda a participação das mulheres, né, ocupando espaços públicos, ainda não é o cenário ideal, o mundo perfeito que nós esperamos. E eu queria ouvir de você como é a sua atuação, os desafios que você enfrenta por ser mulher, né, na Câmara dos Deputados. A Júlia podia gastar muito tempo falando sobre isso, porque, na verdade, toda semana tem uma história nova. Essa semana mesmo a gente foi visitar um prefeito que entrou na sala falando: se soubesse que eram 2 gatinhas, tinha me arrumado melhor pra essa reunião. E é daí pra baixo. Agora, como deputada? Mas toda semana tem uma história dessa. Meu. Toda semana. Ou desde que vem, te agarra pela barriga. Assim, toda semana tem uma situação que ainda a gente precisa lutar muito pra combater. Mas o pior disso é que isso é a ponta de um iceberg muito maior, que é onde colocam as mulheres na política. Então, a gente está começando a entrar na política. Todos os países da América Latina, não, todos os países da América, todos os países da Europa e da América Latina têm mais mulheres na política do que o Brasil. Paraguai, México, Colômbia, Venezuela, México, Colômbia, Canadá, Itália, qualquer país que você falar, tem mais mulheres na política do que no Brasil. A gente está muito atrás. A gente está chegando a 30% agora. E a gente é 52% da população. E estarmos tão poucos na política faz com que a gente, ao ser eleita, não ocupe os espaços de poder. Sim. Então a gente nunca foi presidente do Senado, nunca foi presidente da Câmara, nunca foi presidente da Assembleia, nunca nem ocupou um cargo na mesa da Assembleia. As principais comissões estão nas mãos de homens. Então a gente chega lá e eles ainda enxergam a gente como fofinho, como... que legal, parabéns. Toca aqui esse tema de violência contra a mulher, esse tema de bebês. Sempre é muito atrelado ao cuidado, né? As pautas sempre femininas. Sempre ao cuidado, como se não fossem pautas importantes. Sim. É óbvio que são, e é óbvio que eu vou defender essas pautas. Mas eu quero falar também de orçamento. Eu quero falar de sonegação fiscal. Eu quero falar dos subsídios que a gente tem dado, que são temas que eu sei falar. E a gente ainda é colocado em caixinhas. Então, a gente tem um desafio muito grande em eleger mais mulheres. Precisamos chegar, pelo menos, a nossa representação na população, a 50% das mulheres. A gente tem um desafio em ocupar os espaços de poder. A gente tem um desafio de acabar com esse machismo do dia a dia que vai realmente nos diminuindo o tempo inteiro. E isso importa porque as meninas de hoje precisam sonhar em estarem na política. Representatividade faz diferença. Eu sempre gostei da coisa pública, sempre gostei, mas eu achava que eu ia trabalhar no terceiro setor. Eu fui fazer administração pública
E nenhuma vez eu pensei em entrar na política durante a faculdade. Eu tenho clareza que é porque me faltavam referências. Não tinha mulheres, jovens que não eram de família de político ocupando esse espaço. Então, representatividade importa. O segundo, porque as nossas pautas importam. A gente só foi falar de dignidade menstrual e a gente tá agora na semana da dignidade menstrual. Quando a gente chegou em 30% das mulheres e começamos a falar, como assim não tem um programa, uma política pública para menstruação? Eu sou autora de um projeto de lei sobre dignidade menstrual em São Paulo. E o deputado presidente da comissão, na hora que pegou o projeto, foi falar assim: agora a gente vai falar um projeto sobre aqueles dias das mulheres. Ele não conseguiu falar a palavra menstruação, que é um processo biológico, Sim. natural, que não é raro, acontece todos os meses com mais da metade da população. Sim. E ele não conseguiu falar a palavra, então a gente precisa estar lá, porque as nossas pautas... E com a mulher dele, com as filhas dele. Com todo mundo, com todo... É mais da metade da população. Edilson, qual que é o nosso papel? Eu acho que Isso. antes disso eu até queria fazer esse comentário em cima do que a Marina trouxe, porque é um lugar de identificação, porque eu também me vejo nesses lugares de muitas vezes chegar dentro de um ambiente político e às vezes ser o único negro sentado na mesa, ser o único negro participando de um ambiente de tomada de decisão, às vezes 2 ou 3, mas sempre em minoria. E o quanto que esse ambiente onde nós somos minoria é um ambiente hostil. E a política, ela foi formada desse ambiente hostil. E hoje está trabalhando junto com a Marina, construindo esse processo de política democrática junto com a Marina, me deu a oportunidade, inclusive, de receber esse letramento de gênero. Né? Porque, infelizmente, por mais que a gente tenha consciência, mas quando a gente não vê a mulher dentro de uma posição de tomada de poder, de tomada de decisão, e por isso faz muito sentido isso que a Marina trouxe, a gente tem mais dificuldade de vencer as práticas machistas. Então, através dessa convivência da liderança da Marina, eu tenho tido a oportunidade de receber esse letramento de gênero, de entender como me portar em relação a determinadas pautas. E é muito importante que a gente avance, a gente precisa, tem a oportunidade esse ano de eleger muitas mulheres para que a gente possa avançar nesses temas, né, Thiago? E aí, complementando exatamente o que você disse, o papel da advocacia e a gente tem Eu falei do nosso papel de homem, não só de advogado, nosso papel de homem para que a mulher não seja colocada de lado na política. É humildade, Thiago. Primeira coisa é a gente entender que que ela está num ambiente desconfortável para ela. Então, quando a gente entende que a postura nossa enquanto homem é uma postura desconfortável e a gente se dispõe a tornar aquele ambiente mais saudável, acho que a gente já está contribuindo. Né? Então a primeira coisa é ter humildade e ouvir, perguntar, respeitar em relação a determinados incômodos que é dito, né? Então acho que essa é a principal diferença. Hoje Mas a Marina concorda com essa afirmação de que é um lugar desconfortável para a mulher? Fiquei pensando nisso quando a Edson falou. Que eu acredito que é um potencial lugar desconfortável. Potencialmente desconfortável. Potencialmente desconfortável. Mas eu não me sinto desconfortável, eu me sinto brava. Então acho que talvez seja também um lugar de incômodo que possa ser esse lugar de desconforto. Mas eu acredito que mudar o comportamento é fundamental. Os homens perceberem o quanto eles estão replicando comportamentos muitas vezes machistas no detalhe faz muita diferença. E eu acho que até dentro do próprio contexto de fala, você não ser omisso, né? Você está vendo uma situação que não é a correta, eu entendo que o homem tem um papel de intervir naquilo, porque se um homem às vezes não vai e cessa aquela situação, ela se valida, né? Ele entende que aquilo ali é o correto, que aquele ambiente é uma brincadeirinha. Sim, e quando eu falei do desconforto, talvez é nesse lugar da similaridade, porque tanto as mulheres quanto os negros, eles passaram a ter o direito a voto no Brasil no mesmo tempo. Então foi a partir da década de 30, quando as mulheres receberam o direito a voto e quando os analfabetos receberam o direito a voto. Então, até 1930, a população negra era marginalizada na política. Então, talvez para a Marina ela tenha esse lugar de confronto e de luta, mas para mim é um lugar de dor. Para mim é um lugar de resistência. Essa resistência, para mim, não é um lugar confortável.
para mim não é confortável estar num lugar onde eu sou único, onde as pessoas não entendem a minha forma de me comunicar, onde as pessoas não entendem a minha cultura. Então, nesse lugar, talvez a Marina ela tenha mais essa força, porque para mim é um lugar dolorido. E quando eu encontro outras pessoas negras dentro desse espaço político, eu sempre tento trazer esse acolhimento, porque eu sei o quanto é desafiador você ser o único em determinados espaços, né? E é muito nesse sentido mesmo que a gente está discutindo. Acho que da mesma forma que a população negra ela deseja ser entendida em relação à forma como gosta de ser tratada, as mulheres também têm esse desejo. E eu acho que a gente tem algum tipo de evolução, porque ambos estão conseguindo ter lugares de fala na sociedade. E era Não, eu só ia questionar, fazer uma pergunta que eu ia estender aos dois. Muitos desses lugares de fala foram concedidos em razão das cotas. Eu, particularmente, vejo as cotas, principalmente voltada para as mulheres, ainda como uma questão que nos oportunizou um lugar, um espaço, mas também, em alguns casos, são criadas as as laranjas que sequer têm consciência do que estão fazendo, do que estão propondo e que acabam, de certa forma, nos deslegitimando. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre essa questão das cotas e do doutor também, a visão de vocês sobre isso. Eu entendo particularmente que elas são necessárias, mas que, na minha opinião, elas precisariam ter um regramento maior. as cotas de financiamento e candidatura, correto, Sim. Júlia? Antes de responder em relação às cotas, eu quero só colocar o terceiro ponto porque eu acho que é importante ter mais mulheres na política, e mais pessoas negras e mais diversidade. Primeiro, porque a representatividade importa. O segundo, porque as pautas importam. E o terceiro é porque é melhor para todo mundo. Para todo mundo. É melhor para a sociedade como um todo, é melhor para as mulheres, é melhor para os homens, é melhor para os homens brancos, é melhor para os homens negros. E daí não sou eu falando, são as grandes consultorias do mundo, BCG, McKinsey, que comprovaram que quando tem maior diversidade num grupo de decisão, as discussões são mais profundas, os argumentos têm que ser mais bem embasados e o resultado é melhor para todo mundo. As empresas que têm maior diversidade têm um maior resultado financeiro. A gente vê os países que têm maior equidade, como vários no mundo hoje têm mais equidade, quanto mais mulheres e mais equidade entre homens e mulheres, menores os índices de corrupção, melhores os índices de educação. Então tem uma correlação clara nesse sentido de ser melhor para todo mundo, e é por isso que eu acho que essa é uma pauta que importa tanto, e é por isso que eu também sou tão favorável às cotas. Porque apesar de ser melhor para todo mundo, o nosso viés inconsciente, a forma que o nosso cérebro funciona rapidamente, ele tem uma imagem que a política é para os homens brancos. Se a gente fecha o olho e pensa, ontem em Brasília teve uma briga no Congresso Nacional, a imagem que vai vir na nossa cabeça é de homens brancos, velhos, meio gordinhos até. Porque essa é uma imagem que a gente cresceu vendo. A gente ligou a TV, Brasília aparecia essa imagem. A gente abriu o jornal, a gente via essa imagem. Isso cria no nosso inconsciente que é mais confiável a gente votar nessas pessoas porque a política é para elas. Quando eu decidi ser candidata, as pessoas falavam, mas não é para você a política. E a política tem que ser para todo mundo. E as cotas são um jeito de acelerar esse processo, de mudar essa imagem coletiva de para quem é a política e de fazer essa transformação que é muito importante. Então, eu sou super favorável, mas eu não sou favorável às cotas só na forma como elas são no Brasil hoje. A cota para mulher na política era na chapa e no financiamento. Só que o financiamento você pode pôr 30% em uma pessoa só. Para a mulher do no partido, se você quiser. E as cotas criam, na chapa, criou essa possibilidade de você pôr um monte de laranja só para fechar ali a conta, porque você sabe que os candidatos que você quer eleger são seus cabeças de chapa, que são homens. Então, eu sou favorável a cotas de cadeiras, que nem vários países fizeram, que nem o México fez recentemente. Eu ia tocar nesse assunto. Porque ali você tem a possibilidade de realmente ter equidade de gênero, homens e mulheres ocupando os espaços de poder e mudar essa imagem de que para quem é a política. Eu ia até complementar, eu vou no mesmo caminho que a Marina, e a gente tem um exemplo muito próspero aqui na América do Sul, que foi o Chile. Né? O Chile passou recentemente por um processo de constituinte, onde foi garantido na composição dos deputados constituintes a representatividade na população de homens, mulheres e indígenas.
né? E isso foi um processo onde eles conseguiram fazer uma Constituição muito dogmática, né? E a gente precisa avançar nesse sentido também no Brasil, de que a gente tenha realmente dentro desses espaços de poder a exata representatividade do povo. Então, eu entendo que a gente precisa avançar nessa política de garantia de participação, garantindo as cotas também em relação à cadeira, para que a gente tenha, sim, dentro do Congresso Nacional, 51% de mulheres, porque as mulheres representam 51% da população. A sua ideia é de que a divisão das cadeiras seria proporcional à população. Ao ser o exato espelho da nossa sociedade. Uhum. Então, se a gente tem 51% de mulheres, Uhum. a gente tem que ter 51% das cadeiras Mas não é assim ocupada em pelas lugar do mulheres. mundo, né? E Ah, diz mas- que leva a esse critério. Mas acho que a política está aqui para isso, Sim, né? A pra gente discutir. a gente tá aqui na Eu política. gosto dessa ideia. A gente Ela é interessante, porque eu nunca tinha. Se me permite o esclarecimento, acho que um mês atrás, Júlia, talvez, nós fizemos um episódio do podcast com a doutora Rossana, que é uma juíza muito importante aqui da comarca, e com a Daiane, que é diretora jurídica de um dos maiores escritórios de advocacia, e o tema era igualdade de gênero No ambiente corporativo. no ambiente corporativo, que era um livro que a doutora Rossana estava lançando. E aí, eu quis fazer essa pergunta sobre cotas na política. E fui estudar a questão, e nós temos um projeto de emenda constitucional que trata disso, parado desde 2017, e que propõe... eu nem sei se é meio a meio, precisaria depois a gente confirmar isso. E aí fui vendo que nós temos inúmeros países na América do Sul que já adotaram o sistema de cotas de cadeiras. Bolívia, Argentina, Chile. E aí eu fui ver que até a Arábia Saudita, Emirados Árabes, assim, países que jamais passariam pela minha cabeça que teriam, já aprovaram também cotas de cadeira. E o México, Marina, me corrija se eu estiver errado, ele aprovou uma legislação de igualdade em todos os poderes, inclusive na Suprema Corte. Que inclusive foi até uma crítica da Carmen Lúcia esses tempos, que ela falou assim, Uhum. eu vou enxergar que isso daqui existe igualdade quando as 11 cadeiras foram formadas por mulheres, já que todos esses anos foram formadas Séculos. por homens. Séculos por homens. Então, eu sou super a favor também, mas nunca tinha pensado no viés do Percentual. tamanho da população, que é interessante também. Depois que passar os compromissos eleitorais, a gente pode escrever uma tese junta sobre isso, pensando numa reforma constitucional. E aí, já dando gancho, Júlia, se permite, já que estamos falando de projetos de emenda constitucional, você está finalizando o segundo mandato de deputada estadual, são 8 anos, portanto, ocupando um espaço importante na Assembleia Legislativa, mas temos a informação de que você é pré-candidata a deputada federal. Confirma? Confirmo. Então conta para nós, primeiro, por que essa migração que te levou a tomar essa decisão de agora concorrer à Câmara dos Deputados, e depois esperamos, evidentemente, que você seja eleita. Qual é o legado que você deixa nos 8 anos de Assembleia Legislativa? Foi um processo para mim chegar nessa decisão. Começou quando a gente aprovou a lei que proíbe o celular nas escolas. Fui convidada pelo MEC para ir para Brasília discutir. Fui falar no Congresso Nacional, ajudei a articular e vi que a gente já estava fazendo um trabalho que tinha impacto no país inteiro, com reconhecimento a partir do nosso trabalho no Estado. E isso começou a me chamar essa atenção. Mas para mim era muito confortável continuar como deputada estadual. É relevante, impacta 47 milhões de pessoas, tem 380 bilhões. Eu já sei como trabalhar, sei quem são as pessoas, sei quem é o presidente, sei como funciona o governo do Estado. Já é fácil. É perto da minha casa, não precisava me mudar, estava toda a minha família. E tinha uma eleição muito mais fácil. Uma reeleição como deputada estadual era muito mais tranquilo para mim.
Então, era mais confortável para mim me manter como deputada estadual, mas depois dessa experiência eu comecei a pensar nisso. E aquele momento em que teve a PEC da blindagem e que os deputados federais claramente estão lá absolutamente de costas para a população do Brasil, única e exclusivamente se esforçando para permanecerem no poder, se blindarem, conseguirem mais dinheiro, perdoar as dívidas do partido. Quando a gente vê que, óbvio que tem exceções maravilhosas, mas o grosso dos deputados federais hoje estão absolutamente distantes da população, se interessam absolutamente só com o seu próprio dinheiro, com sua permanência no poder, e que a gente tem muita necessidade de melhorar isso. Não tem accountability, a gente fala, né? Não tem uma cobrança para os deputados federais. A gente fala, reclama do presidente, reclama do governador, até do vereador que é mais próximo, mas deputado federal a gente nem sabe direito o que está fazendo. E isso fez com que eles ficassem absolutamente negligentes com a população e com a qualidade da política. Isso foi me mexer, assim, não é possível que a gente tenha uma Câmara Federal com tantos retrocessos na área ambiental, com tantos retrocessos na proteção da infância. E isso foi me esquentando, assim, e falei, não, então, se eu posso dar uma contribuição para que a gente tenha um congresso melhor, para que a gente faça as nossas pautas avançarem, para que a gente aproxime as pessoas do poder, eu topo esse desafio e foi por isso que eu decidi. E Marina, eu acompanhando um pouco sobre o seu trabalho, eu vejo que você tem um foco muito grande voltado à primeira infância. Até a gente estava conversando antes do episódio sobre isso. E existe uma frase muito repetida no Brasil, que é: a criança é o futuro do país. Mas eu, falando num lugar de fala como mãe, olhando o nosso orçamento público, as nossas estruturas urbanas e o apoio que é destinado às famílias, queria entender de você se você realmente acredita nisso, que as crianças são o futuro, e o que você tem de proposta para essa primeira infância, que, ao meu ver, concordo com você, ela é o marco decisivo do que esse cidadão vai ser para o mundo. Quantos filhos você tem, Ju? Um. Como ele chama? Luca. Ai, que lindo. Um aninho. Um aninho. Ai. Tá na primeira infância. Primeiríssima E infância. uma coisa que eu vejo que as pessoas confundem muito é a primeira infância com a maternidade, que são coisas totalmente diferentes. Eu não concordo com essa frase que a infância é o futuro do país. Porque isso joga o problema lá pra frente, né? Isso joga como se fosse uma questão do futuro, que não é uma questão que a gente precisa olhar agora. E pra mim, a infância e as crianças são um presente do país. Ou a gente vai cuidar dessas crianças hoje, olhar elas como sujeitos de direito, olhar a possibilidade e a importância delas viver a infância delas com dignidade, com desenvolvimento, com cuidado agora, ou não tem futuro nenhum, nem para elas, nem para o nosso país. Então, para mim, as crianças são o presente do nosso país, são o investimento mais importante e com o melhor retorno que a gente pode fazer, e é a fase mais importante do desenvolvimento humano, que é construir a possibilidade de aprender para o resto da vida, a possibilidade de criar vínculo para o resto da vida, a possibilidade de ser bem resolvido e produtivo o resto da vida. E mais do que isso, a gente tem, nos últimos anos, a saúde avançado muito, né? A gente está vivendo muito mais. Meus avós, quando nasceram, a expectativa de vida eram 45 anos. Eles estão aí, como meu avô tem 90 anos. Então, a gente está vivendo muito mais. Mas a gente conseguiu aumentar 10, 15, 20 anos a expectativa de vida e a gente não aumentou nem um dia a infância. A infância é só esse período tão especial do desenvolvimento. Na verdade, o que a gente tem feito é tentar comprimir a infância, adultizando elas, tacando celular, tacando um monte de conteúdo impróprio. A gente cuidar que as crianças possam ser crianças e possam brincar, talvez seja a nossa maior responsabilidade com elas e com o país. Eu olhei para essa pauta. Antes, talvez eu não tinha essa noção. Quando a gente não vive a situação, a gente não tinha essa noção. E hoje em dia eu percebo que, atualmente, os ambientes públicos não são voltados à primeira infância. Aqui em Bauru mesmo, eu não tenho um lugar de qualidade para eu passar no final de semana com o meu filho. Eu não tenho atividades para desenvolver com ele. Esses dias, inclusive, eu fui no shopping, que é para ser um ambiente de família, e eu precisava ir no banheiro, e eu estava com o carrinho.
e o carrinho não entra no banheiro. Então, o que eu tinha que fazer? Eu deixava o carrinho pra fora e eu ia no banheiro quando a criança estava lá. Então, nada, eu sinto que, assim, nada da estrutura que está ao meu redor, ela está me abraçando ou me acolhendo para que eu viva uma vida. E não é um mimimi, é uma situação assim, eu ainda tenho uma rede de apoio, mas outras mulheres sequer têm isso, entende? Então, eu sinto muito assim, que a política pública não tem um olhar tanto para a mulher ainda e para a primeira infância ainda é muito negligenciada. E o resultado disso, ao meu ver, uma visão leiga, é o que a gente viu no Rio de Janeiro, no final do ano passado, a quantidade de pessoas que foram mortas e muitos falando assim, aquela era a realidade daquela pessoa. Entrar para o crime foi onde ele encontrou um caminho. Eu concordo plenamente. A gente não pensa nas crianças na hora de a gente pensar as cidades, na hora que a gente pensa políticas públicas. De novo, falta representatividade. E esse é um lugar que prejudica o nosso presente e o nosso futuro. Uma cidade boa para as crianças é uma cidade boa para todo mundo. E a gente pensar em uma cidade que seja acolhedora, que seja viva para as crianças, é uma cidade que é segura, é uma cidade que é acessível, é uma cidade que é boa para as crianças e para os idosos, é uma cidade que cria uma nova condição de sociedade. E, para mim, isso é um grande diferencial que a gente pode construir até para uma sociedade, para uma cidade mais segura. Edilson, subindo um pouquinho já para os adolescentes, qual a importância de falar sobre política com a personalidade ainda em formação, em desenvolvimento, a importância e o que falar? Como trazer os adolescentes, né, e os jovens mesmo de volta para o interesse político? Antes de falar sobre isso, eu queria até colocar também como um dos desafios que nós temos em relação à primeira infância também, que é justamente o que a Marina trouxe, do processo de adultização, e trazer até uma experiência própria que eu tive recente, né? Então, as minhas filhas não estavam mais, uma estava com a calça no meio da canela, outra estava com a blusa no meio da barriga. Eu falei, precisamos comprar roupa para essas crianças. E aí a gente passou um dia inteiro andando, procurando roupa, e a gente entrava na loja, mas como assim uma roupa para uma criança de 10 anos é uma roupa adultizada? Um cropped, uma calça com cos baixo. Então, a gente tem muitos desafios em relação à primeira infância, né? Tanto no processo do estímulo precoce de uso à maquiagem, os processos de roupa que colocam as mulheres num lugar de vulnerabilidade, porque elas passam, né, desde novas. Exato. Então, assim, isso é algo que me preocupa muito e que me une, né, nesse processo. Na parte, relator? Lógico. Não, o meu próximo projeto de lei que eu quero aprovar, que eu tenho brigada na Assembleia, é um projeto de lei que proíbe vender maquiagem como brinquedo. Maquiagem não é brinquedo, maquiagem é para adulto e traz uma questão de adultização e sexualização das meninas bizarra, que cria uma necessidade de autoimagem. Só que você entra hoje numa loja de brinquedo, a seção destinada às meninas, porque não é para criança, é menino e menina, para menina é inteira de maquiagem infantil, com produtos que não são saudáveis, não fazem bem para a pele delas, prejudicam e são químicos e sexualizam e adultizam uma infância inteira. Então, eu acho fundamental que a gente possa avançar nesse projeto de lei. Queria usar a oportunidade aqui para falar que estou nessa toada agora. E sobre esse processo de diálogo com a juventude, com os adolescentes, eu acho que a gente precisa construir isso, Thiago. Eu não tenho resposta para isso. Porque é muito mais fácil o processo de radicalização. E é uma etapa da vida que a radicalização seduz. Então, a gente tem perdido essa batalha, principalmente por conta de como os algoritmos têm sido tratados, né? A Marina participou de algumas discussões públicas, inclusive em Brasília, sobre o ECA Digital, e ela pode também trazer um pouco mais dessa informação, mas eu acho que a gente precisa avançar, Thiago. Eu acho que a gente tem esse desafio e eu acho que a gente tem que pensar junto, Thiago. Eu não tenho a resposta, eu não tenho vergonha de dizer que eu não tenho a resposta, e é justamente o que a gente precisa na política. A gente precisa admitir que a gente não tem a resposta e a gente precisa ouvir a todos para que a gente tenha essa resposta de como a gente vai fazer para resgatar esse jovem das redes sociais, da mentira, da fake news, do radicalismo.
Eu não pegou um pouco da minha época, talvez tenha pego mais da sua. Na época de colegial a gente tinha grêmio, a gente tinha essa movimentação política mesmo. Então, eu vejo que hoje em dia os jovens perderam muito dessa atuação que já começava dentro de uma escola. E eu sinto muita falta de poder me manifestar, de poder estar ali, de sentir que eu estava discutindo alguma coisa de igual para igual. Hoje eu acho que a tela ela trouxe essa globalização, ela trouxe esse conhecimento imediato, mas ela também acabou criando algumas barreiras que às vezes dificultam que a pessoa até se interesse ou ela chegue em algum lugar, porque ela fica ocupada só rolando a tela para cima. E eu acho que tem um problema também, que eu ouvi dos dois, que a questão da polarização, ela dividiu o Brasil de uma forma tão perversa, tão negativa, que falar de política quase que se tornou um palavrão. Outro dia eu vi um vídeo, vocês devem ter visto também, porque viralizou, que era uma mãe explicando para um filho que ele tinha sido desconvidado para uma festa de aniversário, porque o pai da criança que faria a festa descobriu qual era o posicionamento político da mãe. Vocês viram esse vídeo? É fortíssimo, né? E a criança não entende o que está acontecendo. E a mãe é real, não é uma encenação. Então a mãe fala: filho, você não vai mais na festa do fulano. Por quê, mãe? Ele é meu amiguinho e tal. Então, você não vai poder ir porque o pai dele não concorda com a mamãe, né? E aí o pai era apoiador de um grupo, a mãe apoiadora de outro grupo, vocês sabem exatamente do que eu estou dizendo. E isso acontece, e é bárbaro que isso aconteça, né? Queria ouvi-los, qual a opinião, a visão de vocês sobre essa questão. Eu acho que tratar também um pouco no que o doutor falou. Hoje a política não está sendo um ambiente de diálogo, né? Ele está sendo um ambiente de ataque. Eu simplesmente só quero atacar você pela sua ideologia. E ponto. Eu acho que eu vou até trazer um exemplo, Thiago. E eu vou até me expor. Vou sofrer hate. Vou sofrer hate. E vou me colocar nesse lugar. A minha esposa, que é uma mulher extremamente politizada e me ajuda muito nesse processo de discussão, ela tem um entendimento de que o que aconteceu em 2016 foi um golpe de Estado contra a presidente que ocupava o cargo naquele momento. Uhum. E o meu entendimento é de que foi um processo que fazia parte da democracia e que era uma ferramenta que estava prevista na Constituição. E aí as minhas filhas gostam muito de ouvir a história do Brasil. E eu estava num jantar, sabe isso que a gente estava falando no início? A gente estava jantando e aí elas falaram: pai, conta a história do Brasil. Uhum. Aí eu fui contando a história de todos os presidentes. Aí quando chegou em 2016, aí eu falei do presidente Temer e aí a minha esposa falou assim: ele é um golpista. Aí a gente começou a ter um diálogo. E aí ela expôs o diálogo dela, da visão dela do porquê ela acreditava que aquilo foi um golpe. E aí, no meu diálogo, eu expliquei para elas o porquê eu não acreditava que foi um golpe. E aí, ao final disso, a gente concordou e aí eu falei assim para elas, né? E a minha esposa também concordou, que ela é professora. Essa é a importância do diálogo. Professora de história? Ela é professora de artes. De artes. Ela também é totalmente disruptiva. Sim, sim. E aí, essa é a importância do diálogo, porque a gente precisa que cada indivíduo tire a sua conclusão a partir do que ela recebeu de história, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E eu vou voltar para a Júlia, que trouxe a questão das telas e das redes sociais, porque eu acho que elas atravessam profundamente o que tem acontecido hoje, tanto com a nossa sociedade e com essa loucura que essa história representa, quanto com a nossa juventude. Porque ela trouxe uma forma de se relacionar que é movida pelo interesse das empresas em ampliar o nosso tempo de tela. Então, os maiores neurocientistas do mundo estudam como fazer para o nosso cérebro liberar dopamina fácil para que a gente fique mais tempo olhando o celular para eles ganharem mais dinheiro. Essa é a lógica que tem por trás do negócio das redes sociais. E ao fazer isso, a gente cria nosso cérebro é moldado para que a gente fique inábil, que a gente não consiga ter ação, porque a gente fica viciado nessa dopamina fácil, que não vem do esforço, não vem da dedicação de criar um grêmio, de criar um movimento, de se colocar. E isso cria uma
incapacidade dos nossos jovens de agir muito profundas. E não é culpa deles. O cérebro de um adolescente está em pleno desenvolvimento. O impacto que tem já no cérebro dos adultos é gigantesco. No das crianças e adolescentes é muito maior. E eles estão cada vez menos conseguindo encontrar essa força interna do agir, do atuar no mundo, de estar presente, porque esse vício de fato traz isso. E é pensado, não aconteceu por acaso. As maiores mentes mais bem pagas do mundo pagam para que isso aconteça. E a gente trazer essa consciência permite que a gente tenha melhores escolhas. E essa polarização, dessa forma, acontece também atravessada pelas redes sociais. Porque provavelmente esse pai ficou sabendo disso pela rede social. Exatamente, ela fala isso, ela conta. Ele viu no meu Instagram que a mamãe apoia tal. Se tivesse tido uma conversa, é muito mais possível você falar, bom, eu discordo disso com você, mas a gente já está aqui conversando, a gente concordou disso, aquilo, outro, a gente tem essa mesma opinião da professora de inglês dos nossos filhos, a gente acha a mesma coisa da necessidade de reforma da quadra. Você encontra outros pontos de contato quando você está conversando e discordar é mais possível. Quando você só interage pelas redes sociais, é muito mais fácil você criar essas verdades absolutas e perder essa habilidade de relacionar. Isso, para mim, é um clássico de uma perda de uma habilidade social, relacional, em que a gente não possa discordar e leva isso para os nossos filhos. E daí, ele viu na rede social, ela expôs na rede social. E o quanto que a gente traz a consciência para esse ponto, para mim, é fundamental para saber quais escolhas a gente quer fazer para uma sociedade melhor e para todo mundo. E Exato. o conhecimento que a gente tem da rede social, além dele ser extremamente superficial, ele é voltado para viralizar. Então, muitas coisas são tiradas de contexto, muitas coisas são alteradas justamente para que aquilo seja replicado e se torne verdade. E uma das coisas que eu ando vendo e acompanhando muito está sendo essa exposição das crianças às redes sociais, que sempre existiu, mas cada vez mais aberta. A gente está vendo os casos de tortura de animais, aquele Discord. E é uma das coisas que eu ia te perguntar. Atualmente, a gente não tem nenhum tipo de regulamentação. A gente transfere aos pais, né, a obrigação de supervisionar os seus filhos. Mas, como política pública, é uma questão de saúde pública. O que nossos governantes, o que você tem de ideia para que isso mude? A minha ideia é que rede social seja proibida para menores de 16 anos. Essa é uma análise de um estudo do mundo inteiro em que a gente entende que não existe maturidade no cérebro para lidar com essa quantidade de dopamina, com essa quantidade de informação, com os perigos, com a violência, com essa saúde mental que as redes sociais têm impactado nas crianças e adolescentes. A Austrália já fez, a França está fazendo agora, a China já fez, proibir redes sociais para menores de 16 anos. Enquanto isso não acontece... a criança também, de uma certa forma, porque aí ela fez 18 anos, 16, 18 anos. A partir daquele momento, ela vai ser exposta ao mundo. E, na minha visão, vem das redes sociais. E vem aquela avalanche de conteúdos, de informação, de perigos que talvez ela não saiba. A minha leitura é que isso não exclui ter um ensino midiático, um ensino digital, para saber diferenciar o que é uma fake news e o que não é, para saber ter essa discussão. Mas um cérebro de 16 anos, que teve já uma adolescência muito mais saudável do que a atravessada pelas redes sociais, tem muito mais possibilidade de encarar isso com mais maturidade, que é o que a gente tem visto os países fazerem no mundo. O que a gente tem hoje é que as próprias redes sociais colocam o mínimo de idade com 13 anos e a gente vê crianças de 8 anos no Brasil inteiro, em todos os lugares. E é muito novo, não tem a maturidade para lidar com essa quantidade de informação, de perigos, de manipulação e de dopamina. Então, eu sou muito favorável nisso, mas o Brasil deu um passo importante, que foi a promulgação do ECA Digital, como o Edson falou. Agora, as redes sociais são obrigadas a comprovarem a idade. Então, você não pode, para menores de 13 anos, você tem que comprovar qual é a idade. Você não pode só falar, eu tenho, e clicar. Você tem que ir lá comprovar a sua idade. Contas de menores de 16 anos têm que ser colocadas, conectadas com uma conta de adulto, para que tenha algum tipo de monitoramento e os pais possam saber o que está acontecendo. A gente apertou um pouco o cerco em relação a esses cercos de violência, mas para mim ainda tem muito a ser feito. As nossas crianças estão expostas e tem um gráfico, tá? Esse é um tema que eu amo,
Eu acabei de escrever um livro sobre essa questão, eu posso falar horas sobre Já isso. lançou? Ainda não. Ainda vai ter o lançamento. Vai ter, eu mando pra vocês o convite. Mas tem um gráfico pra mim que mostra exatamente isso. A gente tem uma queda acentuada, assim, na ortopedia. E, ao mesmo tempo, uma infantil. E, ao mesmo tempo, uma subida, assim, na psiquiatria. As nossas crianças não estão mais quebrando os braços, não estão mais machucando o nariz, mas estão ansiosas, se cortando, se suicidando. E esse gráfico é exatamente assim, mostrando que a gente foi absolutamente super protetor na vida real. Eu tenho uma briga que a gente não deixa as crianças subir nas árvores nos parques. A gente não deixa as crianças pularem nada, não pode se sujar, não pode pular, não pode dar cambalhota, não pode fazer nada para não se machucar. A gente virou super protetor. E, ao mesmo tempo, completamente negligentes no mundo digital. Toma aí seu celular, fica sentado no sofá que você não vai se machucar e faz o que você quiser. Isso tem um custo muito alto no nosso futuro. Júlia, e ainda queria pegar um ponto do que você disse, doutora. Eu acho que tem um elemento, né, que a doutora trouxe essa possibilidade. Olha, mas se a criança não for exposta às redes sociais, ela não vai ser um adulto alienado porque não conhece aquele processo? O mundo está sempre em constante transformação e, como a Marina trouxe, eu acho que isso tem que ser discutido, inclusive como formação. A doutora é muito jovem, mas eu, quando estava no ensino fundamental, eu tive aula de português para preencher cheque. Então, eu fui ensinado na escola a preencher cheque. A gente fazia trabalho com Barça. Eu só tive títulos de crédito. Até hoje não sei o preto Pois e o branco. Eu tive aula... E olha que o professor não era Não entendia. Eu tive aula na 6ª série sobre como preencher cheque. E a minha filha nem sabe o que é um cheque. Para ela não faz sentido. Então, a partir do momento que a gente responsabilizar as redes sociais, e aí vamos trazer um juridiquês, tem que ser responsabilidade objetiva das redes sociais. A rede social, ela tem toda a responsabilidade de criar as ferramentas de como ela vai fazer para que uma criança não tenha acesso ao seu produto. Isso não é responsabilidade dos pais. Sim. Isso não é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade das redes sociais, que faturam muito e que tem capacidade de ouvir as nossas conversas, tem capacidade de tirar fotografia nossa sem autorização, então tem capacidade também de fazer essa verificação que a Marina propôs. Júlia, tá gostando do episódio de hoje? Eu não quero que acabe. Mas como todo episódio, a gente tem um horário, precisa acabar. Marina, que alegria enorme, quanta honra e que tarde de aprendizado para todos nós aqui e para todos os ouvintes que terão o privilégio de nos acompanhar. Estando aqui em Bauru, qual é a sua mensagem final para os advogados de Bauru e para todo mundo que ouvir esse podcast? Tiago, muito obrigada. Júlia, muito obrigada pela presença, ao OAB Bauru, por essa oportunidade. É uma honra para mim estar aqui, que a gente possa ter como uma mensagem final a certeza que a política importa muito e que a política pode ser boa. A gente pode participar da política e transformar esse espaço que tem tanto impacto na nossa vida. E se é a partir desse momento que a gente possa construir essa política juntos, contem comigo e com o meu mandato. Maravilha. E eu também queria muito agradecer a presença do doutor. A gente sabe da dificuldade que é conseguir casar nossas agendas. É muito importante nosso programa ele é voltado exatamente para isso. A gente falou até essa palavra no começo, que é construir pontes entre a OAB, entre a sociedade. A proposta é que seja um podcast leve, didático, fluido. E eu queria muito agradecer a sua presença, doutor, e queria abrir para o doutor fazer suas considerações. Não, eu que agradeço, né, a possibilidade de estar aqui dialogando com vocês e aprendendo. E eu quero deixar como um pedido final, né, para as pessoas que vierem assistir esse nosso diálogo. Conversem com as pessoas que pensem diferente de vocês. É somente o diálogo que vai fazer que a gente consiga avançar enquanto sociedade. Exato. Bom, Tiago, vamos encerrando por aqui o nosso podcast. Missão cumprida por hoje. Mas já fica o nosso convite para vocês retornarem. Acho que tem... Aqui, eu tenho muita coisa ainda que não deu tempo da gente perguntar e conversar. E queria agradecer a todos, quando a Marina voltar, volte como deputada federal. Sim. Deus são nossos votos de sucesso, Marina, na sua
na sua caminhada. Eu acho que o Brasil precisa de pessoas como você, com o seu ideal, com a sua visão política, e de pessoas como o Edilson também, que desde os 15 anos, né, movimenta a política, movimenta a sociedade, movimenta a população com ideias tão importantes e tão interessantes. Com certeza. Bom, pessoal, nós nos despedimos aqui. Agradeço a diretoria da OAB, faço aqui na presença do Dr. Thiago Munaro. E aguardo vocês no próximo episódio do Legalmente Cast. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @legalmente.cast. E também acompanhem o episódio integral no YouTube da OAB. E no nosso Spotify. No Spotify, é isso aí. Até a próxima. Tchau, obrigada. Até a próxima.